É uma comédia diplomática. Lula e o Itamaraty estão batendo cabeça sobre qual a resposta eles devem dar a Donald Trump. Gente, eles estão totalmente perdidos agora, então imagina quando vier a punição. Olha, eu acho que eu nunca me diverti tanto na minha vida. Tá bom demais acompanhar essa novela das punições dos Estados Unidos, porque o governo Lula tá como aí cego em tiroteio. Eles estão igual eles estiveram na crise do Pix, depois naquela do INSS e agora na recente crise do IOF. Bora combinar, né, gente? Eles estão perdidos, na verdade, desde 1º de janeiro, do dia da posse deles, porque se tem uma coisa que o governo Lula é incompetente. É um videozinho de 1 minuto que vale muito a pena ver. Aproveitar que a Marina confirmou a devolução da carta para contar como foi a devolução dessa carta. A devolução, gente, foi simbólica, porque o documento, mais uma inovação do governo Donald Trump, nunca foi formalmente enviado ao Brasil. A carta não chegou por e-mail, não chegou por fax, não chegou por nada, não chegou fisicamente. A devolução da carta foi simbólica. Para vocês terem uma ideia de como foi o encontro com o responsável pela Embaixada dos Estados Unidos, o encarregado, porque nem embaixador Donald Trump nomeou para o Brasil, a conversa foi a seguinte: ele foi chamado, foi recebido pela representante do Itamaraty escalada para falar com ele, embaixadora, e aí ela perguntou: escuta, isso que está na rede social do presidente dos Estados Unidos é válido? É verdadeiro? Porque não nos foi enviado. E aí ele disse, sim, é verdadeiro, é válido. Aí ela disse, então eu vou devolver simbolicamente, eu não vou aceitar esta carta em nome do ministro das Relações Exteriores e do presidente da República. O que está aqui é um ataque à soberania do país, inadmissível e baseada em erros fáticos. A carta afirma, por exemplo, que a relação dos Estados Unidos com o Brasil não é, ou melhor, o Brasil não tem uma relação superavitária com os Estados Unidos, como Donald Trump está dizendo. Isso é um erro fático. Já ontem o Itamaraty percebeu que o governo americano copiou e colou trechos de outras cartas enviadas a outros países, amigos também dos Estados Unidos, para avisar do tarifaço. Bom, o que aconteceu ontem? Além da devolução simbólica da carta que jamais foi enviada, né? Agora a comunicação de ruptura ou de punição a países vem pela rede social e só. Além disso, ontem houve uma resposta, uma nota exarada em inglês e português pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, formulada numa reunião de emergência no Palácio do Planalto. Emergência por quê? Porque o governo entendia que ainda ontem era preciso se posicionar politicamente. Explicar, caso alguém no governo americano não saiba, que no Brasil, executivo não interfere no judiciário. 2, que o judiciário no Brasil tem julgado Bolsonaro de acordo com o que prega a nossa Constituição, não só Bolsonaro, mas vários outros, inclusive milhares de presos no dia 8 de janeiro de 2023, e que o Brasil vai responder diante da lei de retaliação. Agora, o que vem por aí? O governo está descartando uma reação emocional. A fala da minha fonte no Palácio do Planalto é: nós vamos jogar com o relógio. O tarifaço entra em vigor dia 1º, então até lá nós vamos sentar, olhar setor por setor e ver, a partir daí, o que pode ser feito para não prejudicar ainda mais a economia do Brasil. O governo está vendo este ataque como uma janela de oportunidade. Não é que Trump só piorou a situação de Bolsonaro juridicamente e do filho dele, eu vou explicar já já. É que no mundo, se havia ali a coisa de Lula estar perdendo espaço, ele foi alçado de novo a uma posição de destaque e chama para si a defesa da pátria. Coloca numa situação muito difícil aqueles que se dizem patriotas, mas abertamente falaram contra o Brasil lá fora. Lorival Santana, é interessante a gente ter a visão do Clarim nesse final, porque sabemos que está acontecendo também uma negociação entre Argentina e Estados Unidos. Eles estão melhor que a gente nesse sentido? Nossa, incomparável. Hoje teve uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores e do Comércio Exterior da Argentina, Gerardo Wertheim, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, lá em Washington. E está muito avançada a negociação, que foi lançada pelo Scott Bessent, secretário do Tesouro, na visita dele a Buenos Aires no dia 14 de abril, que chamou a nossa atenção. Sim. Bem, o conteúdo é o seguinte: o Javier Milei já havia conseguido negociar com o Trump uma isenção para, naquela tarifa de 10% que foi imposta aos países do Mercosul, uma isenção para os 100 produtos mais exportados
pela Argentina para os Estados Unidos. Esses 100 produtos representam 80% da pauta de exportação da Argentina para os Estados Unidos. E a ideia é que isso se torne um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Argentina, pelo qual também os produtos americanos, a maioria dos produtos americanos exportada para a Argentina, fique isento de tarifas, tarifa zero. Nem os produtos argentinos pagariam impostos para entrar nos Estados Unidos, nem os americanos, de uma lista, pagariam impostos para entrar na Argentina. Exato. As exceções são o alumínio e o aço, que são importantes para a Argentina e que são considerados uma questão de segurança nacional pelo Trump. Trump realmente quer fazer a produção de aço e alumínio nos Estados Unidos, e esses estão com uma tarifa de 50%, com exceção do Reino Unido, que está com uma tarifa de 25% que foi negociado. Não houve espaço para essa negociação. Mas os outros produtos argentinos, está muito avançada essa negociação para a tarifa zero. Então, no mesmo dia em que o Trump impôs tarifa de 50% para o Brasil, o governo dele está negociando uma tarifa zero para os produtos argentinos. O Brasil entrou em uma briga sem armas suficientes para brigar, escudos suficientes para proteger a economia e sem força suficiente para vencer. O que Donald Trump fez foi uma agressão política e o fez por razões, sobretudo ideológicas, achando que assim protege Jair Bolsonaro. A escolha pela tarifa de 50% contra as importações brasileiras pode até impor alguma negociação econômica, oxalá, mas não vai funcionar para a agressão política. O Brasil é uma potência menor, com pouca capacidade de projetar poder ou retaliar, e depende dos dois lados do mundo que hoje se enfrentam. Lula nunca escondeu sua preferência pela China, pelas autocracias do sul global e anti-americanas, mas é preocupante pensar que ele imagina que o Brasil é capaz de enfrentar uma guerra comercial com os Estados Unidos em defesa da democracia e da soberania. A China se preparou e muito para a volta de Trump e foi resistindo aos seus arroubos que acabou provocando o recuo do americano. O custo para a economia chinesa vai ser um crescimento menor, que vai afetar o mundo todo. O custo para a economia brasileira nessa briga, que escala para níveis perigosos, será um problema só nosso, ainda sem previsões de como isso tudo vai se dar. O que se impõe hoje é a paciência estratégica e a inteligência diplomática para enfrentar agressões como essa de Trump. Até agora não há sinal de trégua ou recuo, ao contrário. Vai ficando impossível encontrar uma resposta razoável para a dúvida mais elementar: quem vai mediar este conflito? Prestem muito atenção nisso daqui. Trump é o maior líder fascista do século XXI, diz novo presidente do PT. O novo presidente do PT, eleito essa semana, chamou Donald Trump de fascista. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Não bastasse, e não podemos esquecer disso, Lula, o atual presidente do Brasil, que está colocando o Brasil nesse buraco, já chamou Trump de nazista. Lembram disso? Imagine só, Donald Trump, presidente da maior nação do mundo, o país que historicamente mais protege Israel, o país que mais defende judeus, sendo chamado de nazista. Fala de Lula sob Trump e nazismo, chega ao presidente eleito dos Estados Unidos. Tudo isso que estamos vivendo, isso que o líder do PT fez, isso que o Lula está fazendo de enfrentar os Estados Unidos, colocando o Brasil nesse buraco econômico, colocando o Brasil nessa insegurança, é crime de responsabilidade. Sim, agora eu quero ler isso daqui para os senadores. Os senadores que desconhecem a legislação brasileira, que nada sabem de direito, há técnicos que não estão fazendo nada pelo Brasil, os verdadeiros culpados de tudo isso que estamos vivendo. Leiam isso daqui. Artigo 5º da Lei dos Crimes de Responsabilidade. São crimes de responsabilidade contra a existência
da União. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira. Chamar o presidente dos Estados Unidos de nazista, por exemplo. Expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo a neutralidade. Sim, o Brasil está com a neutralidade comprometida. O Brasil está todos os dias se colocando em situação de conflito diplomático contra os Estados Unidos. Decisões contra empresas americanas, decisões contra cidadãos americanos, pronunciamentos contra o presidente dos Estados Unidos, Itamaraty saindo em defesa do Alexandre de Moraes contra a ação privada das empresas do Trump contra Alexandre de Moraes. O Brasil tem se colocado diariamente em situação de conflito contra os Estados Unidos. Lembrando que existe uma investigação muito séria nos Estados Unidos, que a Casa Branca está interessada, que o FBI está à frente, que o Senado americano está de olho, que já tem provas que o Brasil, por meio de autoridade, instituição oficial, inseriu documento falso em sistema migratório americano. Imaginem só isso. O Brasil fraudou o sistema migratório americano. O Brasil, por meio de autoridade pública, corrompeu o funcionário americano a inserir documento falso contra Felipe Martins. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Isso é crime de responsabilidade. Senado Federal, quando vocês tomarão vergonha na cara? Obviamente, há senadores que eu respeito. Obviamente. Agora, 2/3 do Senado, vocês conhecem esse artigo? É culpa de vocês, essa omissão do Senado que deixou essa escalada, que permitiu que o Brasil caminhasse para esse poço que já entramos. É culpa do Senado. Pressione o seu senador. Você está pressionando o senador do seu estado? Você está pressionando quem realmente tem que ser pressionado? Porque só o Senado pode solucionar isso daqui. Só o Senado pode resgatar o poder do povo. Tem que instaurar processo de impeachment contra o Lula. É urgente. Contra ministro que está praticando crime de responsabilidade. É urgente e cabe ao Senado. Senadores que foram colocados lá para representar o país, representar a força do povo, representar o povo. Os senadores são os verdadeiros culpados. Vamos cobrar o Senado. É a nossa última chance de tentar salvar o Brasil. Eu vou ler a carta do Trump. É muito mais fácil. No primeiro parágrafo, diz o seguinte: a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Segundo parágrafo, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censuras secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, a bola para resolver isso está na mão dos senhores, está na mão do Lula e está na mão do STF. Porque vocês vão dizer que isso daqui é o quê? É uma falta de defender a soberania do nosso país? Pelo contrário, quem não defende a soberania do nosso país é quem aplica imposto para o seu próprio país. Quem é pior? Quem está aplicando uma sanção econômica a outro país para defender a liberdade, ou quem, como o Haddad e o PT, aplica imposto no seu próprio povo para poder bancar todas as mordomias desse governo. Agora, ouvi dizer que o Lula está falando que, a esquerda na verdade, né, dizendo que nós não estamos defendendo a soberania nacional. Peraí,
O Lula não estava defendendo agora a ex-presidente, né, da Argentina condenada? Isso é o quê? Não é interferência? Quando a Janja, a nossa camisa 10, chega e fala que para o Xi Jinping, para poder censurar as redes aqui, isso não é interferência da soberania nacional? Quando nós temos o Fórum de São Paulo, deputado, que desde 1990 foi fundado juntamente com o Fidel Castro, e aí o Lula fala nos anos 2000, todos os países da América Latina agora têm um presidente de esquerda. Isso não é infringir a soberania nacional? Agora, sabe o que eu achei interessante, Gaia? Que o Lula hoje, quando foi perguntado a respeito disso, sabe qual foi a resposta dele? Não sei, porque ele não falou. Se fosse culpa do Bolsonaro e da direita, ele teria falado. Então eu estou ansioso para poder saber a resposta do presidente da República do Brasil de quem é a culpa, afinal. Porque o Trump já deixou aqui bem claro. Não precisa acreditar em mim, não. Vai na internet e vê. Agora, quando nós estamos... Senhor presidente, se puder congelar o meu tempo, por gentileza. Vergonha! Vocês são uma vergonha, um bando de lambibota! Vocês são uma vergonha! Você que acompanha a gente aqui pela TV, pela Rádio Câmara, também na internet, os deputados estão debatendo o projeto que cria cargos em comissão no Supremo Tribunal Federal e, claro, a decisão do presidente Donald Trump em relação ao Brasil de taxação acaba repercutindo no plenário. A gente acompanha o deputado Nicolas Ferreira falando na tribuna. Pessoal, para todo o Congresso Nacional aqui, eu acho que existe algo que une a esquerda e a direita. Ninguém gosta do Janones. Eu acho que é unânime, tá certo? Porque eu confesso que desses 4 anos aqui de Congresso, nós o vimos umas 4 vezes. E isso daqui reduz o parlamento, rebaixa o parlamento, faz com que, literalmente, aquilo que nos acusam, de estar querendo like, de fazer vídeo para poder gerar polêmica, ele o faz dessa forma. E eu peço, assim... porque é impossível falar dessa forma. E que a esquerda, que sempre defende a democracia, tome conta dessa pessoa que está rachando a nossa plenária aqui. Senhor presidente, eu vou esperar o senhor tomar uma medida para poder continuar, porque eu não acho que isso é conduta de parlamentar. Eu vou aguardar ter um pouco de bom senso e respeito. Encerrar a sessão, presidente. Peço à Polícia Legislativa possa garantir a ordem no plenário. Nós temos um orador na tribuna, precisa concluir a sua fala. Deputado Nicolas, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Só para poder deixar bem claro, muito obrigado, Janones, mais uma vez, por você demonstrar para o Brasil todo quem você é. Não tenho dúvidas que se fosse o contrário, qualquer um aqui estaria errado, mas nesse caso, talvez alguns vão defender. Eu acho que nem mesmo quem geralmente defende vai defender. É um papel ridículo, um papel vergonhoso. Não acho que isso aqui deve ser a imagem que o Congresso tem que ter para fora. A gente tem que debater, tem que dialogar, tem que conversar, mas isso aqui de fato é impressionante, assim. Não dá para poder falar dessa forma, presidente. Me perdoa, mas a culpa não é minha. Presidente. A culpa não é minha. Presidente, isso é lamentável. Esse cidadão... O cidadão nunca vem à Câmara... Tá desligado, né? Desligado. O cara não trabalha, nunca vem à Câmara. E hoje...
Quer tumultuar, fala. Você que acompanha a gente na rádio, na TV Câmara, também na internet, o deputado Nicolas Ferreira continua falando aqui pelo tempo de liderança do partido. Vamos continuar acompanhando. Comete achadinha aqui ao Janones, por gentileza. Meus parabéns por envergonhar esse Congresso. Meus parabéns, tá? Coloca a melancia na cabeça, talvez apareça mais. Deixa eu dar só uma continuada aqui, senhores, que o assunto é muito mais importante do que realmente essa irrelevância aqui, que não agrega em nada para o nosso debate. Tenho debate com muitos aqui da esquerda, posso talvez citar até nominalmente, Chico, não, com Chico, com os demais aqui, tem até do PCdoB, até mesmo com a Duda, vários aqui. Confesso, eu acredito que a gente tem que ter dessa forma, a gente pode até o ataque de ideias, mas isso daqui é vergonhoso para todo mundo. Enfim, só para poder finalizar, acho que todo mundo já compreendeu, o que está acontecendo hoje é culpa, mais uma vez, de um presidente irresponsável, que não tem nenhum tipo de diplomacia, que não tem nenhum tipo de tato com o país, que é importantíssimo para a nossa economia. Quem está dizendo isso não sou eu, é literalmente aqui a carta do presidente dos Estados Unidos. E finalizo aqui a minha fala dizendo o seguinte, já que mudou um pouco aqui, né, de assunto. Senhor presidente. Isso aqui é um retrato assim, mas importantíssimo, de que eu confesso que ele, o Janones, não deve representar nem mesmo mais a esquerda mais. Confesso que tem que fazer um novo tipo de ideologia, porque isso aqui ultrapassa o nível de mentalidade, de ridículo, de vergonha mesmo, mas apoia o presidente Lula, né? Enfim, eu só acho que esse tipo aqui de coisa, senhor presidente, a gente precisa ter isonomia, tá, pessoal? Precisa ter isonomia. Se é André Fernandes, se é Júnior Amaral, Cabo Gilberto, se é qualquer um dos outros, Carlos Jordi, pastor Marco Feliciano, que está do outro lado e faz isso, a coisa seria completamente diferente. Já vi deputado aqui do PT dando tapa na cara de outro deputado, nada aconteceu, Marcon. Já vi deputado aqui nessa casa cuspir em outro deputado, como aconteceu aqui com o João Willis Bolsonaro, nada aconteceu. Já vi aqui nessa casa gente cometer rachadinha, eu não sei quem foi o Janones. Rachadinha, cometeu rachadinha. E até hoje essa casa não se pronunciou e não tomou decisão. Tomara que esse ano o processo da rachadinha do Janones venha para esse plenário. Vocês lembrem desse dia para quem realmente faz com que o Congresso seja desmoralizado. Você, Janones, vai ser esquecido no nosso Brasil após ter sido. Tempo. Vou dar mais um minuto para o deputado Nicolas concluir. E para concluir, presidente, isso aqui eu não sei como é que vai ser lançado pelas páginas da Globo, o pessoal que está aí, ó, jornalistas. Façam o trabalho de vocês, tá, de forma correta. Pessoal da Globo, Estadão, páginas de fofoca, porque eu não tenho dúvidas. Daqui a pouco a culpa vai ser nossa, que a gente começou alguma coisa, algum problema, e ele veio aqui fazer alguma coisa. Está aqui definindo palavras, inclusive homofóbicas, xingando deputados aqui de viados. Se é o contrário, não tenho dúvidas que deputados do outro lado estavam fazendo ao contrário. Não estou querendo aqui pagar e cagar regra aqui para ninguém, pelo contrário, mas se fosse o contrário, não tenho dúvidas que esse Congresso estaria fazendo repúdio, estaria fazendo todo tipo de vídeo, repudiando a atitude dele. É lamentável ter um tipo de pessoa como essa nessa casa. Espero que o Congresso seja mais respeitado, que essa presidência seja mais respeitada e que o recurso da rachadinha do Janones venha para cá, para a gente caçar de fato uma pessoa que merece ser caçada. Obrigado. É uma conversa rápida, obviamente hoje é a consolidação, é o grande dia depois de um trabalho bastante intenso, porque acabou o tic-tac, acabou aquilo que as pessoas esperavam, acabou aquele momento de, será que vem, será que vai acontecer, será que não vai acontecer, e hoje a coisa aconteceu num volume até maior
do que muita gente imaginava, e obviamente nós não podíamos falar muito sobre o assunto, né? Nós recebemos a proibição específica e direta de não falar especificamente sobre o que estava vindo por aí. E eu confesso que nem nós tínhamos todos os detalhes. E nós tivemos uma carta extremamente dura do presidente Donald Trump, colocando basicamente sanções, não só sanções, mas colocando tarifas de 50% no Brasil. A gente vai comentar amanhã no Paulo Figueiredo Show sobre todos os detalhes. Basicamente, na carta que a gente vai ler na íntegra amanhã no programa, o presidente Trump começa a carta falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Depois ele parte para a perseguição da oposição como um todo e violações de direitos humanos, inclusive de liberdade de expressão. Fala sobre a questão do marco civil da internet, sobre a dificuldade das empresas operarem no Brasil, e a partir daí ele segue efetivamente para falar sobre as tarifas para o Brasil e por que o Brasil tem uma relação comercial com os Estados Unidos que não é uma relação comercial justa, na opinião do Trump. Algumas considerações, eu vou começar lendo uma nota que eu fiz em conjunto com o deputado Eduardo Bolsonaro. Nós optamos por fazer uma carta juntos, porque era a melhor forma de comunicar o que a gente precisava comunicar. Ela foi lida, inclusive, na Globo News pelo Guga Chakra, quem diria, né, como o mundo muda. Eu vou ler aqui para vocês. Ela diz assim: uma hora a conta chega. A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca, e reflete aquilo que nós há muito tempo temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Há décadas, o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática, liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos, respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal. Porra, tem uma caceta do mosquitinho desde o Paulo Figueiredo Show aqui que está enchendo o saco. Devido processo legal, a liberdade de expressão, de imprensa e a realização de eleições transparentes, com ampla participação da oposição. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar, com precisão e documentos, a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. E isso é muito importante. Tudo que nós fizemos foi nada além de levar os fatos. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. Fizemos audiência pública, Clear Smith mandou carta, teve carta de congressista, teve carta do governo, teve o cacete, e o governo brasileiro continuou cagando. Na verdade, como eu digo aqui, a resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio, risos, ironias, e ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. É o risinho, o argumento de puta dura 5 minutos quando vem o Picasus, que eu avisei que chegaria, e aí acaba o risinho, né? E ainda mais grave a escolha de dobrar a aposta. Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe mínimas garantias de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. E eu acho que acabaram os idiotas que ficaram, não, é só por causa dos BRICS, não, é por causa do vento, a lua, Donald Trump é igual ao lobisomem, quando tem lua cheia, ele fica assim, atacado. O presidente Bolsonaro teve um papel
enorme nessa história. Em reação às restrições de vistos, para violadores de liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Na semana seguinte à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais. Então, vieram os avisos, veio sanção, veio anúncio público de sanção. Duvido que tenha caçado o visto, kkk. Vamos pautar como retaliação o Marco Civil da Internet. Sucesso, fera. Obrigado, João. Enquanto isso, Lula afundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos. Aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como a China e o Irã, ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão do BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Jair Bolsonaro. A decisão de Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos e precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Ou seja, tem o problema da violação de direitos humanos, tem o problema do Supremo, dos avisos terem sido dados e o Supremo tem insistido, inclusive dobrando a aposta contra empresas americanas, e tem as declarações e a política absolutamente desastrada do Lula, que insiste em BRICS, resolve apoiar Irã, resolve apoiar Hamas, China e o cacete. Aí, nós dizemos aqui, desde o início da atuação, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que, muito possivelmente, ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra os seus apoiadores diretos. Ou seja, e está aí o que a Maria Salazar está dizendo, nós queremos sanções Magnitsky além destas sanções. E estão em pauta, estão em discussão e provavelmente virão. No entanto, recentemente, o presidente Trump, corretamente, isso foi um entendimento que ele passou a ter recentemente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com a sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. E aí tem a notícia, eu postei várias notícias no meu X, uma delas é aqui de que a Associação dos Exportadores diz que com 50% o Brasil não consegue exportar para os Estados Unidos. Eu falo assim, o que eu disse hoje no programa Paulo Figueiredo do Show mais cedo, agradece a todo mundo que assinou cartinha pela democracia, os economistas e não sei o quê. Por isso, a partir de 1º de agosto, as empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. E esse é o nome que todos vocês devem utilizar. Tarifa Moraes. Tarifa Moraes. Esse é o nome que tem que pegar, porque é o nome real dessa história. Não é tarifa Lula, não é custo. Tarifa Moraes. Nós, Eduardo Bolsonaro e eu, continuamos. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania como Estados Unidos ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF? Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Obviamente, o governo Lula, se tem uma coisa que é garantida, e eu falei isso no programa, tenho dito sempre, tem duas coisas que são garantidas. Que o Moraes vai dobrar a aposta e que o governo Lula vai fazer merda. Isso é porra, líquido e certo. Pode botar aí, pode apostar.
tá? Já começou. Brasil diz à embaixada que carta de Trump é ofensiva. Vou botar aqui na minha frente. E devolve documento. O Ministério das Relações Exteriores convocou pela segunda vez nessa quarta-feira o encarregado do negócio dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimento. Escobar já foi mais cedo ao Ministério. Após a confirmação, o Ministério devolveu a carta e afirmou que o conteúdo era ofensivo, com declarações falsas sobre o Brasil e erros sobre a relação comercial bilateral. Puta merda, o cara é um imbecil lambão, cara. Mas que... E o cara pegou, viu um monte de cocô, aí olhou e falou assim, um monte de cocô, vamos espalhar esse cocô, porque não tem só cocô agora em um lugar, tem cocô em todos os lugares. Na carta, o Trump diz, se você me tarifar, eu vou te tarifar em 50% mais do que você me tarifar. Só para você saber, eu vou aumentar tudo, até o infinito. Na China, ele botou 150% de tarifa. A China, que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Você imagina o que ele vai fazer com o Brasil. Imagina o grau da lambança que esse cara vai fazer, meu irmão. Então, a partir de 1º de agosto, nós teremos a tarifa Moraes. Aí a gente diz, apelamos às autoridades brasileiras para que adotem uma saída institucional e restaurem as liberdades. Obviamente, não cagamos para o governo Lula e o STF já deu o que tinha que dar. Foram eles que colocaram a gente nessa merda. O que nós dizemos na nossa declaração, então? Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. É um tripé. A anistia ampla, geral e restrita restabelece o país. Depois você tem uma legislação que revogue a revogação do Marco Civil da internet e reestabeleça a liberdade na internet, e a partir daí você parte para a responsabilização dos responsáveis, leia-se impeachment do Alexandre de Moraes. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. A tarifa começa a valer 1º de agosto. É a hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e a América. É isso que nós dissemos. Obviamente, nós estamos e já estávamos absolutamente cientes do que a esquerda vai fazer. A esquerda vai dizer, agora o Lula vai disputar contra o Trump e vai criar um antagonismo. Agora o Lula vai... Amigo, o Lula não vai conseguir nada. Os donos do cofre, do ouro no Brasil, neste momento, devem estar falando, bom, agora fudeu. Esses caras colocaram a gente numa puta aventura. E muitos vão ficar chateados comigo, com o Eduardo Bolsonaro. Não tem problema, queridos. Nós não nos importamos. Vocês podem, vocês que são donos do poder, podem me odiar um pouquinho. Sentem ali no cantinho, porque vocês fizeram essa merda e agora a gente está consertando. Então sentem ali, senta lá, Cláudia, tá? Você que é exportador do caralho, tá cheio de dinheiro. Senta lá no canto, tá? Para de fazer bosta, porque você apoiou o Lula. Sua empresa gigantesca não fez nada para impedir que isso acontecesse. Você mas vai ter muita gente boa, bacana, etc, que está sofrendo com isso. Claro que vai. Ora, quando o povo de Israel majoritariamente fazia merda, o juízo vinha sobre todos. E é isso que está acontecendo. O mundo moderno, ele acredita muito no indivíduo. E eu também acredito no indivíduo, é a base do liberalismo. Mas o indivíduo é limitado, nós vivemos em comunidade. Então as cagadas que você faz, elas se refletem em mim. As cagadas que toda essa galera que assinou a cartinha pela democracia e companhia fizeram, está recaindo sobre todo o povo. E o que precisa acontecer? Isso é real. Só há um caminho, não há alternativa. O que o Donald Trump deixou é muito claro.
E eu vou ser sincero aqui, os bastidores foram, o Trump falou, Magnitsky só? Não. Eu vou fazer, let's not fuck around, a expressão. Let's not fuck around, né? Não vamos ficar de brincadeira, não. Vamos embora, vamos resolver essa perrengue. Vamos resolver o problema do Brasil. É tarifa até vocês redemocratizarem o país. Ah, não quero. Queremos ter a soberania. Soberania dos caras que receberam dinheiro do Biden, que receberam pressão do Biden, que receberam ameaças de sanções por parte do Biden. Agora essa turma resolve falar em soberania. Imagina, deixa de ser picareta. Soberania é o cacete. Soberania é agora que o povo está tendo soberania, graças aos Estados Unidos, o povo está sendo soberania. E quem tem que agir? Não há mais desculpa para a covardia e omissão do Congresso. Aprovem a anistia. E eu garanto a vocês, se a anistia for pautada, Trump suspenderá as tarifas. Se for pautada antes de 1º de agosto, Trump suspenderá as tarifas. Não vamos pautar, vamos insistir. O Trump está cagando. O Trump está cagando. Eu tentei avisar isso a vocês de todos os jeitos. Não é possível que o nego seja tão burro, cara. Porra, o Marco Rubio tava falando, os caras fazendo audiência no Congresso, os congressistas todos falando. Porra, os caras me vendo entrando e saindo da Casa Branca com o Eduardo. O dia inteiro, a gente postando foto dentro da Casa Branca, nego mandando carta do Departamento de Justiça pro STF, nego mandando carta interpelando o Alexandre de Moraes, a empresa do Trump processando o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Porra, e a síndrome do piu-piu. Ai, será que eu vi um gatinho? Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi. É um gatinho, é o Donald Trump. É o gatinho Trump. Porra, mas não pode ser tão burro. Não pode. Tem um jornalista essa semana, juro pra você, jornalista da Globo News, que eu tava conversando e mandei o post do Trump em primeiro lugar. A pessoa assim, postagem é fácil, mas será que o Trump vai fazer alguma coisa? Eu falava assim, minha filha, mas você suicida de tanta burrice. Você acha que o presidente dos Estados Unidos está fazendo uma porra de um tweet que não vai dar em nada? É isso mesmo? Eu parei 2 anos e meio da minha vida. Sabe o que acontece? Isso é... O cara do MBL, né? O Arthur, me dou bem com o Arthur. Acreditem se quiser, o Arthur. Agora eles estão dizendo que é culpa do Eduardo Bolsonaro, mas quem liga pro MBL? Não, imagina, vocês acham que o Trump vai fazer alguma coisa? Eu postei, vai estar no programa de amanhã. Eu falo, meu filho, não pode ser tão burro. Não pode ser tão burro. O Trump ovacionando, exaltando o nome do Eduardo Bolsonaro no CPAC. Porra. Eduardo falando, inclusive, no CPEC Latino, que é uma organização conservadora. O Matt Schlapp, brother, batendo papo com a gente. Tinha no programa do Steve Bannon dizendo o que ia acontecer. O Jason Miller postando. Será que vai acontecer alguma coisa? Tic-tac do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Aí começaram os veículos de mídia. O UOL, a Folha, o Globo, todos começaram a falar com a Casa Branca, etc., e as pessoas confirmando, não, realmente vai acontecer mesmo. Não, ninguém tá levando esses caras a sério. KKK, quem vai ser o primeiro com visto cancelado? Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer para vocês. Eu, sinceramente, não sei. É um grau de burrice que não tem tratamento para um troço desse. Todos vocês que ficaram tic-tac, espera mais 72 horas. 72 horas dentro do seu fiofó agora, 72 metros de giromba para você. Porra, vocês não estão acostumados. Sabe o que é isso? É muito tempo de bolsonarismo, é muito tempo de acabou, porra! É muito tempo de tic-tac, é muito tempo de coisas que não são efetivas. Eu já expliquei a vocês. Aqui nos Estados Unidos não tem Jair Bolsonaro, tem Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E aqui as coisas são feitas, elas acontecem. Não tem
ameaça não cumprida, não tem fanfarronice. Vocês acham que o Eduardo ia largar a vida inteira dele no Brasil, o mandato dele, para vir para os Estados Unidos, se dedicar a isso, se a gente já não tivesse tido um caminho, uma estratégia estabelecida? Imagina. Porra. Meu Deus do céu, olha para minha carreira, olha para minha vida. Resolvi ser empreendedor, trabalhei no governo, cheguei ao máximo de posição que dava para eu chegar, trabalhei no máximo de escalão que eu podia chegar. Trabalhei no setor privado, minha empresa, virei sócio do Donald Trump. Resolvi ser jornalista, tinha o programa mais assistido do Brasil. Resolvi vender curso, tive o curso de política mais vendido do Brasil. Estudei nas escolas, estudei em Harvard, MIT, London School of Economics, as melhores escolas do mundo. Era primeiro de turma, o top 1% da minha turma em quase todos os cursos. MIT não, mas no resto, MIT era pica. Mas no resto fui. Tudo que eu fiz, eu faço bem feito. Até minhas filhas são lindas, é que vocês não podem ver, mas eu sou uma boneca, uma princesa. Tem o Paulo Figueiredo Show, resolvi fazer um programa num formato que ninguém fez na vida. Como é que eu fiz? É o programa com a melhor câmera, o melhor estúdio, a melhor luz, os melhores operadores, a melhor equipe, a melhor qualidade, copiado no modelo americano e pum, líder de audiência. Eu faço tudo bem feito, porque eu faço com esmero e amor, e com o propósito de Deus. E isso as pessoas não entendem o que é propósito de Deus. Eduardo e eu estamos unidos em propósito. Propósito. Isso teve um custo financeiro horroroso, pessoal horroroso. Eu tô chegando aqui nessa batalha, todo arregaçado, roxo, apanhando, com o braço com tiro, com os bens bloqueados, passaporte, processo e uma fortuna de advogado, sem rede social, sem poder trabalhar. Mas a gente chega aqui por propósito. Eduardo está exilado, sem o mandato. Estava com o mandato certo para senador, vivendo uma vida de classe média aqui no Texas para pagar mais barato, que a Flórida é cara. Cara, meu irmão, isso é propósito, cara. E aí você ora todos os dias, bota o joelho no chão, você todos os dias ora e fala: meu Deus, me deu o privilégio de ser um instrumento da tua vontade para libertar o meu povo. Porque a gente sofre e fala assim: pô, obrigado, meu Deus, pelo sofrimento, obrigado pela honra de sofrer por uma coisa nobre, por uma coisa divina, que é a coisa da liberdade. Porra, isso é bom demais, cara. Isso porra, eu tenho um prazer fazendo o que eu faço. Joy é a palavra em inglês. Em inglês tem essa palavra joy que não existe em português. Em português é meio que traduzido como alegria, mas não é. Joy é uma alegria que te preenche. A alegria que ter filho te dá, sabe? Que eu não tinha quando eu trabalhava no mercado imobiliário da mesma forma. Ou quando eu fazia qualquer outra coisa. Então eu odeio o dia a dia do que eu faço, mas eu tenho joy em fazer algo que é de Deus. E a gente... Cara, se vocês acharem que há algum mérito meu e no Eduardo Bolsonaro, eu agradeço. Mas eu vou dizer a verdade para vocês. As coisas aconteceram em todo o processo, cara, com uma ação divina que a gente olhava e falava assim: cara, não é impossível. Caraca, Deus é muito sinistro. Jura que a gente chegou aqui assim? Vocês nem imaginam. Um dia há um livro, o trajeto que a gente chegou. Pois bem, eu vou falar de daqui para frente. Antes eu vou pedir para vocês... Tem coisa de apoiador aí, João? Você consegue botar negócio de quadrinho de apoiador? Porque todos aqueles que não acreditavam em mim, hoje, eu espero que vocês acreditem. Isso só foi possível graças aos meus apoiadores. Só foi possível graças às pessoas que apoiam meu trabalho. Eu quero falar daqui para frente, mas eu quero fazer isso aqui. Então eu quero fazer meu agradecimento a todos os apoiadores. Essa conquista de hoje também é de vocês. De vocês, meus patronos, meus apoiadores, vocês que encontraram alguma forma, desde vocês que contribuíam com um pouco mais de $5 por mês, que é o que paga o apoiador, até os patronos que contribuíram com mais de $50 por mês. Essa conquista também é de vocês. Eu não teria chegado aqui, Eduardo não teria chegado aqui também, sem
pessoas nos apoiando. Então, eu quero convidar, tem um QR Code aqui em cima, que você pode entrar, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e me apoiar com a quantia de pouco mais de $5 por mês, ou $50 para ser patrono. Hoje é o dia. Ou você vai deixar todo esse negócio acontecer e nem agora você vai me apoiar. Então, hoje é o dia de você me apoiar. Muito obrigado se você resolver que hoje pode me apoiar. Paulo, daqui para frente, e agora? Em 2 caminhos. Talvez um depois o outro. O primeiro caminho é o da dor. É o caminho... Eu sempre digo, conto essa história, que quando os americanos jogaram a primeira bomba atômica no Japão, a primeira bomba atômica que foi jogada em Hiroshima, Little Boy, os japoneses falaram assim: não vamos nos render, soberania japonesa, vamos lutar até o último homem. Os americanos falaram assim: ok, tudo bem. 72 horas depois, curiosamente, eles lançaram a bomba de Nagasaki. Quando explodiu a bomba de Nagasaki, os japoneses olharam um para a cara do outro e falaram assim: complicou agora. Os americanos falaram: daqui a 72 horas jogamos outra e vamos destruir uma cidade japonesa a cada 72 horas até chegarmos a Tóquio. Vão se render? Aí o pessoal falou: pô, deixa disso. Estados Unidão, pô, tamo junto, que isso? O imperador foi lá e falou assim: arrego, porque contra a força não há resistência. E foi isso que o Alexandre conseguiu fazer com um monte de gente que estava no Brasil. Ele conseguiu quebrar o espírito dessas pessoas. E agora nós vamos quebrar o espírito das pessoas que estão no establishment do Brasil. O céu é o limite. O céu de tarifas é o limite. Você pode cobrar 400% de tarifa. Você pode explodir a economia brasileira. Vai vender para a China. Vai lá, boa sorte. Você pode também sancionar indivíduos ad infinito. Você começa com Alexandre, depois você vai para o Gilmar Mendes, para o Barroso que estava aqui nos Estados Unidos. Entenderam por que o Barroso foi permitido que o Barroso entrasse aqui? Quando eu disse que ia haver uma ação mais sistêmica, vocês entenderam agora o recado dado lá atrás? Barroso, depois você vai para o, por que não, Dias Toffoli, bom também. Aí você começa a pegar os escritórios de advocacia dos familiares, do Barroso, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli também. O Gilmar Mendes, aí você pega o instituto lá que faz o Gilmar Palusa, o IDP, e você vai pegando. Aí pega o Paulo Gonet, aí pega o Bessias, aí vai no Fábio Schor, vai ali na delegada Denise, pega uns de trás, Rodrigo Pacheco. O Senado e a Câmara não querem pautar? Não, tudo bem, vai no Mota, vai no Pacheco, o irmão dele mora aqui nos Estados Unidos, é diretor de um banco, é vice-presidente de um banco multinacional. Vai no irmão. Aí você vai. Vai um, vai outro, depois vai outro. Vai. A lista do SDN ela não tem fim. É uma planilha sem fim. No final, quando tiver todo mundo de joelho, aí pensa qual é o caminho para colocar. Qual é a outra alternativa? Podem espernear, podem dizer, é culpa os americanos, intervenção, mas tem uma expressão em inglês que eu acho muito boa. Money talks, bullshit walks. Ela diz o seguinte: quando o dinheiro fala, a baboseira sai fora, mete o pé. Money talks, bullshit walks. Tá na hora agora chegou a hora do money talk. 50% é um bom começo. E o bullshit vai walk. O bullshit tá walking. Vai chegar uma hora que vai walk. Vai andar para fora, vai meter o pé. E aí o que você pode fazer é o seguinte: só há um caminho. Pautem a anistia ampla, geral e restrita. Pautem a anistia ampla,
geral e restrita. Permitam que o Congresso Nacional conserte a cagada que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Executivo. Passo 1. Passo 2. Aprovem um projeto de lei com liberdade na internet. Passo 3. Responsabilizem Alexandre de Moraes. Simples. A anistia vai devolver a paz política ao Brasil. A nova regulação da internet vai permitir que se reestabeleça a liberdade de expressão. E o passo número 3 é o accountability, ou a responsabilização daqueles que violaram os direitos humanos. Não precisa de mais que isso. Não precisa de mais nada que isso. Podem gritar sem anistia para golpistas, mas o que eu faço porque agora a economia está indo pro cacete? Talvez com uma anistia para os golpistas, um pouquinho. Vocês vão ter que lidar com isso. E lamento, o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição no ano que vem com o pé nas costas. Não significa que esta medida atual não vá gerar um pequeno, vamos chamar assim, de retrocesso eleitoral. Talvez o Lula ganhe aqui um ponto ou outro com respeito a esse negócio. Mas a responsabilidade de todos vocês que estão assistindo é explicar que isso é a tarifa Moraes, explicar que este é o que está acontecendo, a responsabilidade do Alexandre de Moraes. Deem uma olhada no meu perfil no X, Real P. Figueiredo, e tem uma repostagem de um post do Eduardo Bolsonaro. Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque seu agradecimento ao presidente Trump abaixo e vamos rumo à lei Magnitsky. Thank you, President Trump. Make Brazil free again. We want Magnitsky. É um post que já está com 129.500 views. Mas nós precisamos que tenha muito mais, porque nós vamos fazer esse post chegar à Casa Branca. Então, todos que puderem, meu X é esse. Obrigado, João. Bota até em tela cheia, se você conseguir, não sei se você consegue. Isso. Meu X é o Real P. Figueiredo 08, mas o post é do Eduardo Bolsonaro. Vai lá e comenta e reposta. Comenta Magnitsky, thank you Trump, Magnitsky Law e reposta. Vocês vão ver isso, porque nós estamos realmente rumo à lei Magnitsky. Nós estamos rumo à lei Magnitsky. Entre lá e reposte. Pois bem, amanhã tem Paulo Figueiredo Show às 3 horas da tarde. Eu espero que o agro volte, ajude ó. Isso é uma cara boa de foto, ó. Porra. Não é? Vamos ser meu vice aí, pô. Não. Essa é a cara. Eu peço a vocês, mais uma vez, que apoiem o meu trabalho, porque tem muito ainda a ser feito, que vocês entrem em www.paulofigueiredo. Você consegue abrir o link aí, João. www.paulofigueiredoshow.com/apoie e entrem lá e façam um apoio. Com a quantia de pouco mais de $5 por mês, você pode se tornar meu apoiador. E eu prometo a vocês, se vocês não acreditam até agora, eu prometo a vocês, se vocês estão impressionados com o que vocês viram até agora, realmente é impressionante, vocês verão ainda muitas maravilhas serem feitas. Não por mim, por Papai do Céu. Eu só tenho o privilégio de ser, talvez, o cajado. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a América. Até amanhã, às 3 horas da tarde, com o Paulo Figueiredo Show histórico. Espero vocês.